vá montar equipes achando que você vai ter super talentos. Isso é raridade. O que a gente faz então diante disso? Você tem que melhorar seu processo seletivo para colocar as pessoas certas no lugar certo. Talentos no mercado são poucos. Não vá no mercado achar que vai ter um lugar ali, é que você não está achando esse lugar e que você tem que saber como é que encontra a maioria dos talentos. É natural mesmo. Inclusive nas grandes empresas que tem muitos talentos, a gente faz uma avaliação de desempenho e a gente mapeia os talentos da empresa. Normalmente é 5 a 10%. Uma Vale, por exemplo, que tem grana, que bota, despeja benefício, tudo. Quando a gente vai avaliar talento, é de 5 a 10%. A maioria das pessoas, em torno de 80%, é na média. Numa empresa gigante. E uma minoria que é entre 5 e 10 também, que varia isso, ela está ali com baixa performance. Então veja bem, não vá montar equipes achando que você vai ter super talentos. Isso é raridade. O que a gente faz então diante disso? Você tem que melhorar seu processo seletivo para colocar as pessoas certas no lugar certo. Segundo, estabelecer processos, rotinas, que seja, a gente vê isso muito na indústria automotiva, a prova de falhas, que exijam o mínimo de intelecto possível. Aí é onde está a principal falha, tá? Esses dois pontos aqui é onde mais se falha. Na hora de selecionar as pessoas que não têm um critério e na hora dos processos que não tem processo, muitas vezes. Não tem. O processo tem que ser documentado, treinado, replicável. Entrou um funcionário, saiu outro, tem que fazer a mesma coisa. Aí a gente vai fazer um trabalho, aí não tem um processo, a gente tá até conversando, né? Na recepção, uma fala, outra, já não faça assim. Opa, o processo tem que ser um só. Você tem atendimento ao cliente, um dos pontos principais que você tem que ter cuidado de processo é de atendimento ao cliente. Porque imagina lá, você tem a gente fala de recepção, por exemplo. Aí uma recepcionista num horário atende de um jeito, a outra do outro. O que mais você está passando para o seu cliente? Uma promete uma coisa, outro promete outra. Mesma coisa é vendedor. Aí um vendedor promete uma coisa, outro promete outra. Quando a gente tem uma empresa, qual é a nomenclatura que a gente fala, que a gente geralmente usa para uma empresa? A gente chama ela de quê? O que a gente chama de Aí você vai perguntar, a minha empresa é uma organização ou desorganização? Olha só, empresa grande é mais difícil de ter processo do que empresa pequena. Tem muito mais gente e por isso que elas precisam mais. Inclusive, empresa pequena, você não precisa de tantos processos quanto a empresa grande. Vou dar um exemplo. Você viaja, quanto que você pode gastar por viagem? Para hotel, você não tem essa necessidade. É você mesmo que é o dono e controla tudo. Agora, vá fazer isso na mineração. Eu que criei a primeira norma de viagem lá. Aqui. Tem que gastar X, padrão é tal, assim, assim. A mineração, ela precisa ter isso estabelecido, porque o volume de viagens é grande, porque são mais pessoas. Vocês não precisam, você não viaja direto. Então tem muito mais processo em empresa grande do que em empresa pequena. O que você tem que fazer? Quais são os processos principais?